Temos mais um episódio especial essa semana, enquanto interrompemos nossa programação regular para as festividades e trazemos para você o nosso presente de verdade, tradição e esperança. Estamos compartilhando destaques do conteúdo da Epoch TV Brasil, nossa plataforma para assinantes. Você verá alguns destaques de nossa entrevista com Tara Rodas. Ela trabalhou com o cuidado de crianças imigrantes na fronteira dos Estados Unidos. E é uma delatora sobre a forma como o tráfico infantil está passando despercebido ou até sendo financiado pelo governo. A entrevista completa, junto de nossos documentários premiados e muito mais, pode ser encontrada na Epoch TV Brasil, epochtv.com.br. Link na descrição e nos comentários. Tara Rodas, é um prazer tê-la em American Thought Leaders. Ian, muito obrigado por me receber para falar sobre o tráfico de crianças patrocinado pelo governo e financiado pelos contribuintes. Eu agradeço. Quando você diz essas palavras, elas são realmente difíceis de compreender. Assisti ao seu depoimento no Congresso alguns meses atrás e fiquei impressionado. Como você descobriu essas coisas que você falou agora? Claro. Eu sou funcionária do governo federal. Sou funcionária federal há mais de 20 anos e 17 deles foram na comunidade de inspetores gerais. Um IG, inspetor geral. As pessoas sabem, combate fraudes, desperdícios e abusos em programas de governo. Hoje estou falando com você como uma cidadã normal que testemunhou o tráfico por meio de um detalhe no Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. E então eu me ofereci para ajudar. Você deve se lembrar que o governo Biden, no início de 2021, convocou todos os funcionários federais para ajudar na crise na fronteira. Especificamente, eles precisavam de funcionários federais que fossem aprovados para trabalhar com as crianças e colocá-las junto a responsáveis legais, que chamam também de padrinhos aqui nos Estados Unidos. Pensei, uau, que serviço incrível eu poderia prestar ajudando a reunir as crianças com suas famílias. E foi isso que eu fiz. Como meu marido é de El Salvador e fala espanhol, pensei que seria capaz de ajudar. Pensei que seria aquele rosto sorridente e acolhedor para as crianças quando elas chegassem. Mas só que eu não tinha ideia de que as crianças não sabiam para quem estavam indo. Por que você não começa me contando quando você percebeu pela primeira vez que havia algo errado? Sim. Levou apenas algumas semanas trabalhando no gerenciamento de casos, olhando realmente para os casos e vendo os rostos das crianças. Vendo as crianças chorando, ver os gerentes de casa angustiados e dizendo, não entendo, parece que a criança não conhece a pessoa para quem vai. Lembro de pensar, o que quer dizer com a criança não conhece a pessoa para quem está indo? E foi aí que nós, como equipe federal, começamos a investigar o trabalho do gerente de contratos e checar o que estava acontecendo. Eu disse, quero ver a identidade da pessoa. E eu quero ver se essa papelada bate com o lugar onde estamos mandando a criança. O que está acontecendo? E os gestores de caso estavam estressados. Tivemos uma gerente de caso que precisou ser hospitalizada por estresse, porque tinha a sensação muito forte que a criança que ela estava cuidando era um caso de tráfico infantil. Foi quando percebi pela primeira vez que algo estava errado. Como poderia ser reunificação familiar se as crianças não sabiam para quem estavam indo? Honestamente, se eu não tivesse visto isso com meus próprios olhos, simplesmente não teria acreditado. Eu não podia acreditar que o governo dos Estados Unidos estava tirando uma criança da fronteira e, em seguida, colocando essa criança aos cuidados do governo. Nós temos a criança e ela está a salvo conosco. Então, dentro de 10 a 14 dias, nós os enviamos em ônibus e aviões para pessoas que não foram verificadas, para casas que nós não fomos ver e para pessoas que não fomos ver. Para mim, isso não passa o teste do bom senso. Então, quão prevalente é isso? Porque algumas crianças estão sendo realmente reunidas com as famílias, certo? Esse é um assunto tão complicado. Mesmo agora, enquanto falamos isso, é difícil para mim processar esse assunto. Até o termo tráfico, o que isso significa de verdade? Você quer dizer que eles estão permitindo que essas pessoas sejam usadas de propósito
Ou você quer dizer que as pessoas acabam nessa situação, mas o governo sabe? O que você realmente quer dizer? Sim, há uma grande diferença. E eu não sabia disso antes de entrar nessa missão. Mas há uma grande diferença entre contrabando e tráfico. São duas coisas diferentes. Contrabando significa simplesmente mover a criança de um local para o outro. Você está movendo a criança. O tráfico envolve três coisas: força, fraude ou coerção. Tem que haver esse elemento de aliciamento, tem que haver êngodo e tem que haver um motivo. Isso significa que eles estão enganando com um propósito. O propósito pode ser o tráfico de trabalho infantil, pode ser tráfico sexual, pode ser extração de órgãos, pode ser que eles estejam só tentando ganhar dinheiro com as crianças. Pode ser que eles estejam em servidão por dívidas e tenham que pagar suas dívidas. Há todos muitos tipos de motivação. Mas o tráfico significa que a força, fraude ou coerção foi usada para um propósito, como trabalho, sexo ou outras coisas horríveis. Então, deixa eu voltar à pergunta. Você tem alguma noção da prevalência de crianças sendo reunidas a pessoas que elas não conhecem? Não reunidas no caso, colocadas junto. Essa seria a primeira pergunta. A segunda é: isso sempre acontece de forma fraudulenta? Posso falar sobre os 8.314 casos que passaram pelo Centro de Crianças Migrantes Pomona Fairplex, no condado de Los Angeles. Também posso apontar outras reportagens que foram feitas, relatórios do Senado e depoimentos do Congresso. No momento, qualquer um pode acessar o site do HHS e ver a porcentagem de crianças que recebem um responsável legal de categoria 3, o que significa que são completamente desconhecidos da criança e sem parentesco. É um padrinho sem parentesco. Mas esses dados sozinhos não contam toda a história. Porque no nosso centro testemunhamos muitos casos de pessoas que enviaram documentação fraudulenta na tentativa de apadrinhar crianças. Só tente imaginar isso. Temos uma criança que estamos prestes a enviar para alguém com base em fotos de certidões de nascimento que foram enviadas para nós. Ninguém viu, ninguém vê o padrinho e ninguém vê a casa do padrinho. Se o padrinho fala, é a minha irmã, então lidamos com o caso seguindo o que ele disse. Ok, estamos enviando esta garota, esta menina de 15 anos para seu irmão de 20 e poucos anos. E daí descobrimos depois, e esse foi um caso real que passou por nós. Daí mais tarde, descobrimos que os documentos que ele enviou eram na verdade uma certidão de nascimento de um irmão e uma irmã, mas não dessas duas pessoas. Então, ele envia a documentação, mas não é a certidão de nascimento dele, não é a certidão de nascimento dela. E nós acreditamos que eles são irmão e irmã. E daí, logo depois, vemos que ele postou uma foto dele e de sua suposta irmã bem juntinhos. Ele posta outra foto deles assim. Então, a terceira foto é só ela sozinha. Ela está toda produzida, com a camisa desabotoada, e é claro que ela está à venda. Só porque os dados dizem que apenas uma certa porcentagem vai para as pessoas que eles não conhecem, há muito mais por trás desses dados. Qualquer um pode dizer que é um irmão, uma irmã, um pai, uma tia ou um tio. Não tem mesmo ninguém conferindo quem os responsáveis legais realmente são? Desculpa perguntar. Foi isso que eu disse na audiência do Congresso. Que eu estava boquiaberta. É chocante para mim que ninguém esteja responsabilizando o padrinho. O HHS não quer responsabilizar o padrinho, mas isso seria uma solução superficial. O desafio é que esses padrinhos não têm uma presença legal. Então, mais de 95% dos padrinhos não têm presença legal, o que significa que legalmente não são residentes permanentes dos Estados Unidos. Eles não têm permissão para trabalhar aqui. Eles estão aqui sob premissas falsas. O governo não quer, ou pelo menos o HHS não quer, que ninguém vá atrás dos padrinhos ou investigue os padrinhos, o que é inaceitável.
Se enviarmos uma criança para quem quer que seja, essa pessoa deve ser responsável pela segurança da criança, pelo bem-estar da criança e por garantir que a criança seja matriculada na escola. Essa pessoa também deve ser responsável por levar a criança às audiências do Tribunal de Imigração. Se alguém está aqui com um pretexto ilegal, provavelmente ele não conhece o sistema. Então, por que estamos dando a ele uma criança vulnerável para ele se responsabilizar pelo processo de imigração dela? Realmente não faz sentido. As estruturas de incentivo aqui estão todas de cabeça para baixo. Sim. As estruturas de incentivos são parte do problema. Estamos incentivando as pessoas a receber as crianças e agora elas podem abusar delas com mais facilidade por causa dos processos que temos em vigor. Estamos incentivando os traficantes porque, na verdade, estamos entregando a criança bem na porta deles. O governo dos Estados Unidos está pagando os voos e as passagens de ônibus para entregar essas crianças a pessoas que veem as crianças como propriedade. O mais difícil para mim foi entender como um ser humano pode olhar para uma criança como um ativo. Mas eles olham. Eles as veem como mercadorias e ativos a serem utilizados. É por isso que estamos vendo nos noticiários de todo o país o tráfico desenfreado dessas crianças. Eles estão em servidão por dívida. Eles têm que pagar suas dívidas. E os traficantes estão ganhando dinheiro. A cocaína pode ser vendida uma vez só. Mas uma criança pode ser vendida várias vezes, repetidamente, várias vezes ao dia, semana após semana, ano após ano. Eles estão ganhando milhões de dólares com a vida das crianças. Você começou a ver coisas algumas semanas depois de começar o trabalho. Por favor, fale sobre algumas das suas tentativas de divulgar isso e o que aconteceu. Certo. Bem no começo, com o primeiro caso que apresentamos como atividade suspeita do padrinho, as pessoas pareciam entusiasmadas por termos trazido essa informação para eles. Então, encontramos o próximo caso porque pudemos ver quais eram os sinais de alerta. No primeiro caso, identificamos que tinha uma pessoa que tinha sido parte de famílias em pelo menos 6 endereços diferentes. E ao longo do tempo começou a acumular crianças de lugares diferentes. Agora sabíamos, ok, precisamos procurar pessoas que estão assumindo a guarda de várias crianças. Precisamos procurar pessoas que estão usando o mesmo endereço para se apresentarem como padrinhos. Precisamos procurar, certas coisas. Começamos a nos tornar mais eficientes em encontrar esses casos e encontramos outro caso sério em Austin, no Texas. E estou trazendo esses casos à tona. Lembra que isso foi em junho de 2021. Comecei a apresentar todos esses casos. Eu estava conversando com a polícia em julho. Estávamos apresentando esses casos e parecia que eles iam fazer algo a respeito. Mas um dia, depois de identificarmos esse caso grave em Austin, uma das gerentes de caso veio correndo até mim e disse, Tara, mas estamos enviando outra criança para esse lugar em Austin? Eu disse, como assim? Já identificamos isso como um endereço ruim para onde não deveríamos enviar pessoas. Desci correndo para o centro de comando, onde ficavam os executivos. Eu disse, preciso avisar que temos um manifesto aqui de que essa criança está indo para um local que já identificamos como tráfico. Preciso ter certeza de que você entende isso. Eles disseram, Tara, você entende que podem entrar na justiça contra nós se mantivermos as crianças sob nossa guarda por muito tempo? Os traficantes não entram na justiça contra a gente. Então ela chegou bem perto de mim e disse, os traficantes não entram na justiça contra a gente, entendeu? Nesse ponto, eu sabia qual era a posição deles. No final, tratava-se de bater as metas, fazer com que as crianças estivessem em trânsito em vez de ficarem paradas ali. E a velocidade era mais importante que a segurança. E foi uma revelação horrível. Muito obrigado por assistir. Você pode ver a entrevista completa e muito mais na Epoch TV Brasil. Acesse epochtv.com.br. Link na descrição e nos comentários. Nós, do Epoch Times Brasil, desejamos a todos boas festas e um excelente Ano Novo.